Kratos, Deus da Guerra aposentado, será que a gente promove ou a gente demite? Olá, sejam bem-vindos a mais um Promove ou Demite, essa série da Lidero, sobre personalidades que a gente escolhe aqui e julga na cara dura se vale a pena promover ou demitir do ambiente de trabalho. E eu não estou sozinho nessa, eu estou aqui também com a querida Agatha Laura, bem-vinda. Obrigada, Rafa. Sempre um prazer participar, né, do Promove o Demite. A Agatha, duas coisas que ela gosta de fazer. Ela gosta de trabalhar com marketing, ela gosta de julgar pessoas. Então, por isso que ela está aqui hoje comigo para a gente fazer esse julgamento. Coube muito bem. Então, vamos lá, vamos falar dessa pessoa aí incrível que é o Kratos, né? E o que é o Promove ou Demite, né? Por que a gente está falando disso aqui? Primeiro que o Promove ou Demite é essa série, né, no YouTube onde a gente fala sobre personalidades e como ela se encaixa no ambiente de trabalho. E para você que quer se encaixar no ambiente de trabalho, a gente sempre recomenda que os mini cursos da Lidera, né, que é muito conteúdo para quem tem pouco tempo. Então tem aqui alguns deles aqui para vocês conhecerem, tudo para melhorar sua carreira, melhorar seu empreendedorismo, né, começar seu negócio, melhorar o negócio, tudo para você aqui em lidero.com.br. Vale a pena conhecer e acompanhar a gente também nas redes sociais. E aí sim, vamos falar do Kratos, né, o deus da guerra aposentado, o cara que faz parte dos jogos God of War, teve agora recente aí que é o Ragnarok, jogaço também, e a gente vai falar dele, né, de onde que surgiu esse personagem, né, um pouco da história dele, né? Ele era o campeão do Ares, o deus da guerra, o cara, ele veio de Esparta, muito dedicado, leal, foi enganado pelo deus da guerra, o antigo deus da guerra, perdeu a família no processo, e aí ele decidiu se vingar dos deuses e foi acabando com eles ao longo dos jogos aí, né? Um jogo de ação, obviamente, com carnificina, mas é um personagem que é um herói, apesar de toda a violência que transparece, ele é um herói em busca da justiça ali, né, da sua vingança. E como é que a gente puxa isso para o comportamento, né? Colocando no lugar ali do trabalho, né, dessa questão do corporativo, né? Como é que a gente avalia isso? O Kratos, ele era muito raivoso, ele era explosivo, ele era agressivo, e aí agora nessas últimas versões dele, ele tá um cara mais paizão ali, né? Um cara mais velho, mais comedido, mais sério, mais assim, querendo viver sossegado e assim, não me perturbe que eu não vou perturbar vocês, sabe? Então, como é que a gente avalia isso aí? Como é que a gente puxa isso para o mundo da carreira, Agatha? O que você acha? Quando a gente fala sobre o mundo, né, do trabalho, esse tipo de comportamento é bem complicado de se trabalhar, né? Uma pessoa complicada de você trabalhar, de você pedir um feedback, de você dar um feedback. Então, acho que provavelmente no mundo do trabalho atualmente, principalmente que a gente fala muito sobre trabalho em equipe, o creator ele não seria muito indicado não. Ainda mais com essa cara de mal que ele tem, né? Acho que as pessoas inclusive vão ficar com medo dele. É verdade, assim, né? Essa coisa espartana, né, do cara que passou por muito perrengue já transparece na cara dele que não é o cara que você bater papo muito ali, né? Conversar, contar piada no meio de trabalho, ele vai te olhar assim, é bem sisudão ali. Então, realmente, ele é um cara dedicado, mas o comportamento eu acho que prejudica esse ponto, como a Agatha falou. Assim. E as relações? O relacionamento do Kratos sempre foi conturbado, né? Ele é um cara histórico, né? Não precisa de muito para viver, minimalista, então tinha poucas relações, mais os camaradas ali de armas, né? Os soldados amigos. E ao longo do tempo ele foi evoluindo, né? Ele perdeu a primeira família e nessa nova leva de jogos ele tem o Atreus, que é o filho dele, que ele tenta proteger a todo custo. E aí todas as relações meio que se baseiam nessa vida com o filho, né? Ele quer proteger o filho. Então, ó, eu não quero ir para a guerra, não. Estou protegendo meu filho, não quero que ele se machuque, não quero perder mais essa pessoa querida. Então, a relação dele tende a ser muito fria, né? Ele não quer se envolver de cara numa guerra ali, no problema que está surgindo, muito por conta dessa proteção do filho dele. Mas ele é um cara afável, né? Ele não quer briga, mas se puxar para briga também, ele vai com tudo. Então, isso
é louvável na guerra, mas assim, e na empresa? Né? E como é que fica na corporação? Um cara que É, tem essa eu acho que na empresa é um questão. pouquinho complicado, né? Um pouco complicado porque, assim, a gente vai existir no trabalho pessoas que a gente gosta e pessoas que a gente não gosta. E aí cabe a nós ter maturidade suficiente para entender que a gente tem que interagir direto com elas da mesma maneira. Não dá para uma pessoa que a gente gosta, a gente sabe chegar e dar um bom dia super caloroso, e a outra pessoa a gente simplesmente passar reto ou olhar com essa cara do Kratos, que é bem assustadora. Então, essa questão da relação, de novo, quando a gente fala sobre mercado de trabalho atualmente, que é trabalho em equipe, que é essa união, que é essa junção, né, de vários trabalhos, não é só um, é complicado ter esse tipo de relação. Então, não dá para você, só porque você não gosta do amiguinho, tratar ele mal, por exemplo. Tem que ser maduro o suficiente para entender que todo mundo tem que ser tratado igual. Ou até friamente, não é minha área, eu não vou me envolver, né? Eu já vi muita gente da área de Isso. TI ser assim, né? Fechado aqui, os outros são os outros aqui, estou no meu casulo aqui, não vou me envolver com os outros. E na empresa a gente precisa dessa troca, né? A gente fala muito do marketing Sim, pessoal. A pessoa é promovida quando ela cultiva esse relacionamento com todo mundo, né? E às vezes vale até mais o relacionamento do que a competência. A pessoa que tem muita competência no trabalho, mas se ela não tiver essa rede de contatos, ela às vezes deixa de ser promovida por alguém que tem um bom relacionamento, uma rede de contatos e não tem tanta competência. Porque todo mundo já conhece o trabalho daquela pessoa. sim, Tem sim. gente que fala, não, mas isso é injusto. Eu trabalho quieto aqui no meu canto, não quero não, causar ali com ninguém, quero só fazer o meu e não sou reconhecido. E falta esse ponto, né? Falta o relacionamento. É isso, Não famoso dá para trocar um networking, pelo né? outro. Networking. E as pessoas veem isso, né? Não é injustiça, não é só QI. Tem muito isso também. Mas o que pesa ali é que você conhece aquela pessoa, né? Conhece o trabalho dela, conhece a dedicação, conhece o que ela almeja para a vida. Então é mais fácil você puxar alguém que você conhece para o seu time e depois treinar ao lado do trabalho, ao lado prático, do que pegar alguém que é muito bom, muito competente, mas que falta esse traquejo social, falta a gente conhecer melhor para poder confiar e delegar a função. Então, assim, por mais que doa nas pessoas aí mais introvertidas, nos tímidos, nos sisudos, tem que cultivar esse tipo de relacionamento, né? Senão a gente não progride tão rápido. E aí, né, falando dos talentos e competências do Kratos, é um cara que ele não tem muito relacionamento, mas é um cara competente, né? Matou aí metade não, todo o panteão grego, foi lá para o mundo nórdico, acabou também com os deuses todos lá. Então, assim, ele é um cara por trabalho dele, né? Assim, pensando naquele trabalho, é um cara guerreiro, forte, competente, é um líder. Então, a gente também pode se valer um pouco disso. Né? Não, infelizmente, não dá para agredir todo mundo que a gente gostaria. Também nem caiba também, né? Pelo amor de Deus. Eu estou só brincando. Mas a gente tem que também treinar essas competências. Aí é o contraponto. A pessoa que só tem um relacionamento, é bom de papo, mas na hora do trabalho não entrega, também vai acabar perdendo esse relacionamento. Pô, o cara, eu botei o cara lá, coloquei, dei uma chance para ele, ele não entregou bem. Então tem esse outro lado, né? Tem que ser cultivado esse talento, esse foco, essa determinação de fazer bem feito. Sim, e você também falou sobre liderança, né? Que ele é muito bom em liderança. E outro fator muito importante, a liderança ela é uma coisa muito pedida, né? Até para promoções é muito importante. E às vezes a pessoa ela tem uma comunicação muito boa, ela consegue se comunicar, mas ela peca nessa questão de saber liderar equipes. E aí é uma coisa que vale a pena, uma competência que vale a pena ser investida, né? Porque isso te leva muito mais além, isso te tira do operacional. Então, essa questão dele saber liderar é um ponto muito importante hoje em dia. E o exemplo dele, né? A pessoa que não dá muito para relacionamento, mas ele impõe respeito, né? Lidera pelo respeito ali. Então, hoje em dia a gente tem que saber colaborar com as pessoas e ter características de liderança também, né? Porque as equipes estão Sim, menores, né? Estão mais distantes, né? Tem o um mundo híbrido agora. Então, se você souber liderar esses pequenos grupos, pô, já ajuda o todo a acontecer, né? O trabalho inteiro a fluir de forma melhor. exatamente. E não precisa ser líder para liderar, né? A liderança é uma ação, mais do que um cargo. Eu acho que não é só sobre saber fazer, mas saber mostrar como se faz, saber liderar o processo, né? Uhum. E aí
de novo, é uma competência muito importante para a gente tá explorando. Muito bom, é isso aí. Então, o Kratos tem muita competência, tem muito talento ali. Né? Mas o que, que ele precisaria desenvolver? Né? O que, que a gente pode considerar aqui? Né? Ele é um cara forte, né? Um cara competente, o cara vendeu milhões de jogos aí nesses últimos 20 anos. O cara tem muito potencial, sem dúvida nenhuma, em vários aspectos. Mas o que talvez falte ele a desenvolver, por mais que ele tenha essa competência, né? Eu vejo, é um personagem muito competente, realizou grandes coisas, mas às vezes ele se prende muito a isso. Né? Ele, sou competente, mas não quero entrar nessa briga por causa do meu filho, ou porque eu quero ficar sossego ali e tal. Aí chega alguém e fala, não, mas o mundo vai acabar, não vai ter mais nada. Aí ele, não, mas meu filho, eu tenho que proteger. Não, mas o mundo vai acabar. Aí ele pensa, não, tá bom, então eu vou lá, né? Vou ajudar vocês aí. Então, eu acho que ele meio que se acomodou, né? Ele que não me escute aí, pelo amor de Deus, Craig. Mas Não, acho que ele se acomodou ao longo do processo e criou esse casulo, né? Já sou bom, já fiz minha parte, deixa o resto aí se virar que estou aqui no meu. E às vezes falta isso, sim. né? Reativar essa iniciativa aí para poder buscar o que precisa ser feito. Eu acho que a gente pode falar, né, Rafa, sobre essa zona de conforto que muitas pessoas se colocam. E aí, essa situação de o mundo tá acabando, às vezes se torna para a pessoa no momento de demissão ou no momento de falência da empresa. E aí, É, aí a pessoa começa a agir. Só que eu acho que é importante a gente ressaltar que a sua zona de conforto ela é uma coisa perigosa. Então, vale muito mais a pena você se aprimorar agora, enquanto está tudo bem, enquanto você tem estrutura para conseguir fazer isso, do que esperar uma crise para fazer que nem creio, sabe? O mundo está acabando, aí eu vou agir. Então, é importante sair da zona de conforto, né? E aí, é realmente uma dica para ele. Ao invés de esperar o mundo estar acabando, ele precisa esperar o mundo estar quase acabando, sabe? Ir lá. E às vezes ele consegue salvar até mais rápido. é verdade. E esse mundo, por meio de saga, tem, esse mundo acabando pode ser o quê? Sei lá, a empresa não está dando lucro, vai ter corte. O que, que a pessoa pode se movimentar para poder, sabe, entregar mais, para poder evitar que esse mundo acabe, né? O mundo ali daquela realidade acabe, ou seja prejudicado. Então, não é também aquela demissão silenciosa, mas assim, cara, você quer crescer nessa empresa? O que, que você pode fazer para você entregar mais para que o mundo não acabe, né? Ou para ajudar o mundo a não acabar. Acho que é meio por aí. E a gente aprende com essas figuras heróicas um pouco sobre isso, né? Sobre como você luta contra algo que é muito complexo ou muito difícil, né? E bota coragem no meio aí. É fácil você se acomodar Sim, e eu acho falar, que não, são tá dois. acabando, eu vou embora. Deixa aí, deixa acabar que eu vou mudar de mundo. Eu acho que são dois pontos importantes, né? Primeiro, se destacar, e aí, continuando naquela empresa, você vai ser uma referência naquela área, você é uma pessoa conhecida, uma pessoa que todo mundo sabe que trabalha bem. Então, na hora de um corte, por exemplo, você não seria o primeiro nome a ser citado, e está preparado para o que vier. Então, o mercado de trabalho, ele está sempre se atualizando e você tem que seguir se atualizando com ele. Então, saindo da empresa hoje, o que que você tem? O que que você consegue fazer saindo da sua empresa hoje? Acho que é importante a gente sempre lembrar disso. Perfeito. Vamos lá então. O que mais que a gente pode falar, né? De tudo que a gente falou dele, tem o superpoder humano, né? O superpoder para ele é algo comum, né? O cara é um semideus ali, o cara fora da curva. Mas assim, se a gente tirar a parte pirotécnica, qual que seria o superpoder humano do Kratos, né? Que a gente poderia considerar? Eu diria que é determinação, né? O cara é determinado. Assim, ele acabou perdendo um pouco isso depois do tempo, ficou um cara mais acomodado, mas assim, quando ele decide, ele vai até o fim. Sabe? Ele demora para topar a briga, mas quando vai também, ninguém segura o cara. E isso a gente pode aprender também com isso. O que a gente pode fazer que a gente tem como objetivo ir até o final, ou fazer o que precisa ser feito. Pô, sofrer um dia, mas assim, continua ali no caminho, continua na luta, persiste, apesar de todos os problemas que surgem no caminho. Então, acho que isso é muito positivo, né? Você ter essa determinação até para enfrentar o mundo tá acabando ali, né? O mundo tá acabando, mas você vai o quê? Vai esperar o mundo acabar? Vai lutar contra? Vai fugir? O que você vai fazer? Então, acho que determinação ajuda muito a enfrentar as coisas, né? Até, por exemplo, um conhecido meu, um cara mais velho, experiente, tinha um grande destaque na empresa. Aí chegou um momento que ele tinha que começar a apresentar os resultados do setor para a empresa inteira.
E aí ele falou, não, eu não consigo, sou muito tímido, não jamais, falar para a empresa inteira, não. Falou, não, mas você é o gerente, não lembro agora, da área e você precisa fazer isso. Ele, não consigo, infelizmente. Ele tentou, não conseguiu. Não que tenha faltado determinação para ele, mas mais determinação ajudaria ele a se superar naquele ponto, né? A buscar alguma coisa, buscar um curso para ajudar, um treinamento, um orientador, para poder tirar aquele medo, porque era uma chance para ele brilhar mais. Ele acabou perdendo por conta dessa dificuldade dele. Não estava errado, assim, não estou dizendo, estou criminando a pessoa aqui, mas surgem esses obstáculos no caminho e a gente precisa ser combativo ali, né? Aprender a superá-los de alguma forma. Então, eu acho que essa determinação que o Kratos tem, a gente também pode pegar um pouquinho, beber um pouco daquilo, para poder superar os nossos medos ali também. Sim, sim, eu acho que talvez, eu vou dizer talvez, mas é uma coisa que é bem clara para mim, que o problema da determinação, de não se ter determinação, é não ter objetivo. Então, o que eu indicaria é traçar objetivos para ir se fortalecer para a determinação. Então, você tem um objetivo claro, um lugar onde você quer chegar que é claro para você, isso facilita muito você acordar todo dia e conseguir seguir em frente. Porque, como o Rafa já disse, os obstáculos vão existir, eles são infelizmente inevitáveis. Mas quando a gente sabe o que a gente quer, quando é claro, fica fácil de conseguir, sabe? Fica mais fácil de conseguir, na verdade, não fácil, mas fica mais fácil de conseguir chegar lá. E aí acordar todo dia com essa determinação, com essa perseverança que ele tem. Exatamente. E então, vamos lá. Né? Baseado em tudo que a gente falou aqui. E aí, agora? A gente promove ou demite o Sr. Crazy? Então, né? Então, como, como Deus da guerra, ele tá super promovido, né? Tem todo o talento aí para dirigir a empresa de deuses da guerra. Mas no ambiente corporativo, né, pensando nele como um colega de trabalho nosso, infelizmente o Kratos está demitido. Né? Ele que não me escute aí, qualquer coisa reclama com a Agatha. Não. Mas, mas assim, pensando em tudo que a gente falou, né, essa colaboração, determinação, toda a potência que ele tem, às vezes tá, tá mal direcionada, ou demora para agir, ou ele está muito acima ali, e aí se isola por conta disso. Então, no ambiente de trabalho, a gente teria dificuldade de lidar com isso, né? Principalmente pelo medo de morrer. Mas fora isso, todo esse problema de relacionamento criaria conflito, eventualmente, né? Ele teria dificuldade até de ensinar o que ele sabe para outras pessoas, porque é um cara mais fechadão ali, mais sisudo e tal. Não que ele não Sim, consiga isso em algum momento, tem potencial incrível, mas hoje, né? Hoje não, Fábio. Hoje, infelizmente, não. tá demitido. A gente tem demitido bastante gente por aqui, na verdade. Está o RH super, super cruel. Mas todas as pessoas que a gente avaliou, elas tinham um ponto em comum que faz muita diferença nessa questão de ser promovido ou demitido, que é a questão da comunicação. Não dá para fugir da comunicação hoje em dia, gente. Não dá mesmo. E aí, quando a gente para pensar num cara que é super competente, mas no final das contas ele não consegue conversar com a equipe, ele não consegue receber um feedback ou dar um feedback a alguém, ele não consegue se integrar nessa equipe. E aí é inevitável nessa demissão. A gente não consegue ter uma pessoa, trabalhar com uma pessoa assim. Acho que até você mesmo parar para pensar nessas características que a gente citou hoje e pensar nele como um colega de trabalho, será que seria legal ter um colega de trabalho assim? Sabe? É, Então, a gente volta a dizer, a gente está demitindo o pessoal porque eles estão com comunicação baixa, entendeu? Então, nos defendendo aqui, né? Um ponto importante que a gente considera muito quando a gente vai promover ou demitir alguém aqui. exatamente. E o feedback eu achei bom que você tenha falado, Ara. Zeus foi dar um feedback para ele e tomou uma facada no bucho. Então, assim, quem que vai ter peito para, né? Claro, eu tô brincando, mas um cara assim, né? Um cara muito bom, mas assim, isolado, uma liderança teria dificuldade de falar com ele e apontar um erro. Ele vai falar o quê? Eu sei o que estou fazendo, garoto. Não precisa me dizer. Não, mas eu sou o líder. Não, eu sei o que estou fazendo. Então, assim, cria problemas também, cria atrito. O cara é muito bom, mas não tem esse comportamento. Então, infelizmente, Kratos demitido hoje, né? Quem sabe volte. Mas a gente não vai deixar ele de mão abanando, né? A gente gosta desse cara, o cara tem muito potencial aí.
e eu acho que a gente pode recomendar para ele o nosso Lidero Box, Acelera Negócios. Então, de repente, conviver ali com pessoas do time pode ser problemático, mas para o Kratos, que tem um potencial incrível, ele pode abrir uma escola de guerreiros, um grupo mercenário, pode criar esse próprio negócio. E aí, nosso produto aqui, Lidero Box, vai ajudar o Kratos e sua trupe a se aprimorarem para esse sentido, né? Para organizar o negócio, ser um líder melhor. E esse produto também está disponível para vocês todos, estão aí. Basta acessar o site da Lidero, lidero.com.br. E eu acho que isso ajudaria muito o Kratos e ajudaria muito você também que quer se aprimorar para esse lado. Por lado profissional, tem os mini cursos aí à disposição, vale a pena você conhecer. E também falando sobre comunicação, né, que a gente bateu muito nessa tecla. É uma dor de muita gente saber se comunicar bem, superar as dores da inibição, do medo de falar em público. E a gente também está aqui para ajudar nesse ponto vocês. Mas o nosso Promove e Demite conclui assim, né? Kratos demitido, mas você está no caminho para ser promovido, né? A gente está aqui para te ajudar nesse caminho, nessa entrega aí. Cada vídeo desse também a gente extrai ali aprendizado para que você incorpore na sua vida prática e além dos cursos você tem todo esse material à sua disposição, né? Então, concluímos assim. Agradeço muito a presença de vocês. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Se curtiu, já deixa 2 likes aí, um comentário também. Se você concordou, se você não concordou, né? Quem que você quer ver aqui na próxima edição do nosso Promove Demite. E agradeço muito a Agatha por estar aqui com a gente, nossa parceiraça também aí, querida, e falou muito bem sobre o tema. É sempre um prazer, né, participar do Promove the Meet. E ressaltar que as pessoas que se sentiram um pouquinho parecidas com o Creator, a gente tem uma soluções que podem agregar muito para vocês. Muito bem, então acompanhe a gente no lidero.com.br ou no @escola lidero. Veja os vídeos do canal aí, tá tudo que é canto, tem de tudo. E até nosso próximo Promove o Demite. Grande abraço.